Você assiste agora Alego News. Boa noite, quinta-feira, 7 de abril. E na ordem do dia da sessão ordinária, mais de 110 processos legislativos. Reunidos na CCJ, deputados avaliam matérias em tramitação. E veja também no programa Eleições para Todos, na entrevista especial de hoje no seu Alego News, que começa agora. Realizada a primeira reunião da Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na nova sede da Alego. E a comissão analisou hoje processos de autoria parlamentar. Veja na reportagem. Na reunião da Comissão de Assistência Social, foram aprovados 2 projetos que determinam a publicação de dados de políticas públicas de assistência social, do deputado Virmondes Cruvinel, e do selo Empresa de Incentivo a Libras, Língua Brasileira de Sinais, do deputado Coronel Adailton. E na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mais de 20 matérias apreciadas. E entre as discussões de hoje, o ICMS de combustíveis. Mais de 20 matérias apreciadas na reunião da CCJ. O deputado Hélio de Souza, ex-presidente da Alego, teve aprovada alteração em legislação de 1971 que trata de próprios estaduais. A ideia é proibir troca de nomes de espaços públicos. Os deputados delegados Eduardo Prado e Humberto Teófilo debateram na comissão questões sobre ICMS de combustíveis. Nós estamos passando uma dificuldade tão grande do preço do combustível hoje ser alto, um dos mais caros do Brasil aqui no estado de Goiás, em razão das alíquotas desproporcionais que incidem em razão do nosso Código Tributário Estadual. Ao final da reunião, o presidente da CCJ, deputado Dr. Antônio, comentou as 3 semanas à frente da comissão. Eu estou muito feliz de estar presidindo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, também como uma comissão mista, e muito bom saber que as pessoas que estão nos observando no dia a dia estão vendo progressão na evolução da condução aqui desse trabalho. Com 114 processos na ordem do dia para apreciação, foi realizada no plenário Iris Rezende a sessão ordinária desta quinta-feira. Confira os destaques da sessão na reportagem de Andréia Santana. O deputado Amaury Ribeiro usou a tribuna no pequeno expediente para criticar a declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o aborto. Por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. E me desculpem as pessoas que apoiam ele e que são a favor do aborto. Eles deveriam pensar o seguinte: que se tivessem sido abortados, não teriam nascido. O deputado Antônio Gomide contrapôs a fala do deputado Amaury Ribeiro, falando que o aborto é um problema de saúde pública. Nós precisamos acompanhar, nós não podemos deixar essas jovens, essas meninas morrerem, porque o que está acontecendo é exatamente isso. Pensa-se que isso está tudo bem e elas não têm sequer o amparo do Sistema Único, sequer prefeitos, governadores, governo federal, olha isso como um problema de uma política pública. É isso exatamente que está te dizendo. Ainda no pequeno expediente, parlamentares questionaram o contrato da Metrobus para o aluguel de ônibus elétricos. Nós estamos diante de suspeitas de irregularidades e de corrupção em relação ao contrato, ora mencionado aqui. Superfaturamento, modal errado, promessas não cumpridas, muito importante isso, deputado Hélio de Souza. O deputado e líder do governo na casa, Bruno Peixoto, subiu na tribuna e rebateu as colocações. Mais de 100 ônibus vão chegar
ônibus modernos, elétricos, com Wi-Fi, climatizados. Porque nós queremos o melhor para a nossa gente do estado de Goiás. Na ordem do dia, o projeto de lei da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que concede reajuste salarial dos membros da Defensoria, foi aprovado em primeira votação. Quero aqui encaminhar meu voto favorável ao projeto e quero parabenizar a Defensoria Pública pelo trabalho. Então, eu quero vir aqui declarar o meu voto favorável. Outro projeto aprovado, esse em definitivo, visa a saúde dos goianos, onde obriga planos de saúde a avisar os consumidores sobre o descredenciamento de seu convênio. A comissão mista também foi convocada para se reunir na tarde de hoje. Em reunião da comissão mista foram apreciadas 5 matérias. 4 delas tiveram aprovação. São processos que tratam de auxílio alimentação para servidores do Executivo e ainda de ajuda de custo e convocação de militares da reserva no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. Nós temos que ser equânimes, nós temos que ser totais, e é o mesmo caso desse da segurança pública, que eles precisam viajar, precisam buscar, investigados fora do Estado. Mas o que eu quero colocar, senhor presidente, é que jamais nós vamos votar contrário. Em especial, todos os servidores da Goinfra, que são homens e mulheres dedicados. E sim, votei com satisfação, levei esse pedido juntamente com Pedro Salles ao governador e aprovamos a elevação do valor do auxílio alimentação. E você confere agora, na entrevista especial de hoje aqui no Alego News, o programa Eleições para Todos, que trata do tema Federação Partidária. Para as eleições de 2022, teremos novidades nas regras eleitorais. A grande mudança se dá em torno da possibilidade de formações de federações partidárias. E esse é o tema do Eleição para Todos de hoje. E no Eleição para Todos, quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o Dr. Júlio Meirelles, advogado eleitoralista. E eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Dr. Júlio, conta pra gente o que é a federação partidária e como ela funciona. Olá, Mona Lisa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa. Bom, a federação partidária nada mais é do que a possibilidade, a regulamentação para que 2 ou mais partidos possam figurar nas eleições, atuar nas eleições como se um só fossem. Tem algumas diferenças entre a federação partidária e a coligação. A coligação, antigamente, no ano de 2020, não pôde ser realizada. Você pode lembrar, nós nos lembramos muito bem que em 2020 não existiram as coligações para as eleições proporcionais. E acho que o Congresso Nacional resolveu voltar com um outro formato. As federações partidárias têm uma diferença muito grande, que é o fato de que eles terão que atuar durante a legislatura como um só partido. Então eles vão fazer esse casamento agora, participar das eleições, só que esse casamento vai perdurar durante as eleições até a duração do mandato. Bom, e o que vai mudar nas regras do jogo para as eleições de 2022? Não muita coisa, não muita coisa. Como disse, o formato é o mesmo, é a união de partidos para que possam tentar atingir o quociente eleitoral. Quociente eleitoral, e eu explico a todos, nada mais é do que o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Se atinge o quociente eleitoral. Então, cada partido, Mona Lisa e telespectadores, devem atingir esse quociente eleitoral para que possa fazer um candidato eleito deputado. Então, como eles não tiveram essa possibilidade em 2020, criaram a federação partidária para substituir as coligações e eles teriam, por exemplo, juntos mais facilidade para atingir o quociente eleitoral e, com isso, mais facilidade para eleger um candidato. É muito difícil hoje em dia, estão tendo dificuldades vários partidos de formar essa coligação, melhor dizendo, essa federação partidária, justamente pelo fato que, antigamente, as coligações, elas terminavam a eleição,
com a diplomação, elas se encerravam. Hoje não mais, né? Com a federação partidária, elas terão que manter esse casamento. E essa é a grande dificuldade. Bom, fora que em nível nacional, né? Então, como a gente sabe que a política ela é muito estadual, ela está nos estados, vai ser um pouco complicado a gente imaginar algumas federações em níveis nacionais, sem levar em conta que cada estado tem as suas particularidades, né? É isso, e estão tendo dificuldade, né? Por isso que nós estamos percebendo que essa figura da federação partidária vai ter muita mais dificuldade de ser formada do que a coligação, né? É justamente pelo fato desse casamento ser um casamento duradouro, de pelo menos 4 anos. Estamos percebendo, por exemplo, alguns partidos com dificuldades, né, no norte, no nordeste, em nível nacional. Por quê? Porque ali as circunstâncias não permitem, né? O partido X, ele quer ali se reunir numa federação partidária com o partido Y, só que lá em Pernambuco a situação é diferente. Aqui em Goiás tem algumas dificuldades partidárias para que isso aconteça. Então esse é o grande problema da federação. Creio eu, Mona Lisa e telespectadores, que não vai ser muito fácil se formar essas federações partidárias. Elas não vão ser formadas em grande número. Bom, e quais são os prazos? Desde quando essa lei está vigente? É bom explicar para o telespectador também como surgiu essa federação e quais são os prazos para que elas sejam registradas. Bom, essas federações, elas devem ser formadas da seguinte forma. Os partidos, né, em nível nacional, o órgão de direção nacional do partido deve aprovar esse casamento entre essas agremiações, né? E essas agremiações devem ter, né, e assim, não obrigatoriamente, mas é recomendável que tenham programas comuns, né, ideologias semelhantes. Por quê? Porque terão que editar, terão que estabelecer um estatuto próprio, né, para atuação na legislatura. Então, tem-se até o dia 31 de maio para registro dessas federações no TSE. O TSE vai acompanhar, né, o TSE, melhor dizendo, vai verificar esses requisitos, né? Não é um julgamento, mas sim se foram cumpridas, se foi cumprida a vontade do partido A e se foi cumprida também a vontade do partido B para essa federação partidária. Bom, você já tem algum exemplo que a gente possa dar para os nossos telespectadores? Se está tendo alguma movimentação nacional já, se tem alguns partidos que já estão em conversa? Sim, alguns partidos iniciaram essa conversa, né? O PT com o PSB iniciou essa conversa, encontrou resistência em vários estados, né? E ontem percebemos que 4 partidos, o União Brasil, o PSDB, o MDB e o Cidadania sentaram para uma conversa. É uma conversa muito complicada, como disse. Por quê? Porque vão ter que aparar arestas em vários locais, em vários estados. Não se tem ainda uma definição. Tem-se até 31 de maio para que essas definições ocorram. Bom, então vamos continuar aguardando, né, quais serão as novidades para essas eleições de 2022. Doutor Júlio, agradeço muito a sua explicação aqui, essa conversa, esse bate-papo aqui sobre as eleições e fica aqui o convite para voltar outras vezes. Eu que agradeço, Mona Lisa, agradeço a todos que nos assistiram e estou sempre à disposição. É um prazer e uma honra muito grande participar dos programas aqui da TV Alego. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você pode acompanhar também o programa em nossas redes sociais. O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e por isso foi instituída a campanha Abril Azul, voltada para a conscientização sobre o transtorno do espectro autista. O autismo é um transtorno de desenvolvimento. É uma síndrome que traz algumas características como movimentos repetitivos, a fala comprometida e o isolamento em alguns casos. A psicóloga Juliana Moura nos fala sobre a importância de identificar os sinais
e fazer o tratamento indicado o quanto antes. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete na principal tríade: interação social, comunicação verbal e presença de comportamentos repetitivos ou até mesmo interesses restritos. O tratamento que é indicado mundialmente para pessoas com autismo é a terapia ABA, Análise Aplicada do Comportamento. Essa terapia tem, através dela, a possibilidade de inserir repertórios que a criança não vai conseguir de uma forma que é esperada. É um tratamento de 1 para 1, que exige o envolvimento da família, orientação de pais e muita intensidade. Quanto mais se repete, mais a criança tende a aprender. E esses repertórios podem ser inseridos para que sintomas possam ser diminuídos. Quanto mais precoce for a intervenção, melhor será a condição da vida desse indivíduo autista na sociedade. Segundo dados do Ministério da Saúde, são cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. Segundo especialistas, se o tratamento for feito de forma adequada, através de um diagnóstico precoce, maior é a chance de qualidade de vida em até 90%. Para a família, um momento muito delicado também, pois o diferente assusta. No começo, você não está preparado, é muito difícil, você não consegue entender, você não consegue acreditar. Você só sabe que tem alguma coisa ali, mas que ninguém enxerga. E é difícil entender isso, muito difícil. Uma das primeiras coisas que eu me preocupei foi com a estrutura da minha esposa, da minha casa, de como ajudar a minha casa a viver esse processo, porque não era só meu processo e foi muito difícil, porque ao mesmo tempo em que eu estava cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, eu tinha que estar firme para sustentar as dúvidas e os questionamentos da minha esposa. Esse começo não é fácil, né? Você receber quando alguém te fala assim, sim, seu filho é autista, tudo muda. Eu chorei muito, antes de 2017 eu chorei o ano inteiro, e então faz parte o choro, mas é um choro que você não fica estagnado, é um choro que você anda para frente, né? E uma hora de tanto andar para frente, ele fica para trás. Então a gente não pode ficar parado, tem muito a ser feito, o melhor está por vir, né? Creia nisso, tenha esperança, saiba que o que seu filho não faz hoje, ele vai fazer, que é importante a sua participação, que é importante que você acredite nele. Por mais que hoje você não está vendo, mas um dia você vai ver e você tem que acreditar nisso. Seu filho tem que saber que você acredita nisso, né? Na Assembleia Legislativa, desde o início do seu mandato, o deputado delegado Humberto Teófilo tem buscado propor ações que defendam os direitos das pessoas com autismo. 3 projetos de grande importância, 2 que foram sancionados e viraram leis. O primeiro, referência à dispensa do uso de máscara para os autistas, e o segundo, em relação ao prazo do laudo médico, que tornou-se indeterminado. Esses 2 projetos com certeza ajudaram muito os autistas e também seus familiares. E o outro projeto que foi vetado pelo governador, que está aqui pendente para nós apreciarmos, quanto à criação do Centro de Referência Estadual, que será implantado no âmbito da Secretaria da Saúde para atender os familiares e também todos os autistas. Os caminhos podem ser árduos, as pedras podem até atrapalhar, mas o que não se pode perder é a esperança. Esperança que um dia todos serão vistos com igualdade e quando as palavras não conseguirem pedir ajuda, que os olhos possam revelar a essência. Aprendi a entender ele, eu aprendi a ensinar ele, eu aprendi a ver que ele vê algo assim maravilhoso, né? Ele vê detalhes que eu não consigo ver, que a mente dele é uma mente ilustrada, que isso é de Deus. Deus confiou essa diferença a ele e Deus confiou isso pra gente, porque a gente dá conta de respeitar essas diferenças. O deputado Francisco Oliveira propôs uma homenagem aos gestores governamentais.
A solenidade aconteceu na noite desta quarta-feira no plenário Iris Rezende Machado da Assembleia Legislativa de Goiás. O parlamentar destacou a importância da categoria para a gestão pública estadual. O governador tem valorizado demais os gestores, tanto que 70% das superintendências e também das gerências é ocupada hoje por gestores, exatamente porque ele quer a qualidade do serviço público, a eficiência e, obviamente, a transparência. Então, é esse o papel do governo e a controladoria, os gestores e todos aqueles que somam nisso estão de braços dados com o governo para fazer uma gestão eficiente e, obviamente, atender a demanda da população. O gestor governamental Cláudio José Ferreira afirmou que esta homenagem alcança toda a categoria. É importante o reconhecimento, saber que o governo do estado está atento ao trabalho feito pelos gestores governamentais e no trabalho que realiza em prol da sociedade. É muito bom saber que isso está sendo visto. Roberta Rodrigues Costa, que também recebeu a homenagem, falou do trabalho dos gestores governamentais ao longo dos últimos 20 anos e ressaltou que o trabalho é fundamental para a qualidade da gestão pública estadual. A serviço do Estado, a serviço do cidadão goiano, trabalhando a elaboração das políticas públicas, as ações sociais, a gestão de pessoas, enfim, trabalhando sempre em prol da melhoria da qualidade da administração pública. E o seu Alego News de hoje termina aqui. Continue com a gente em nossas redes sociais e acompanhe as atividades do Poder Legislativo de Goiás. A você, um forte abraço, uma ótima noite e até a próxima edição.